Para quem não conhece ainda o Voa, pode acompanhar aí a nossa página, as nossas transmissões. A gente vem fazendo uma série de lives com especialistas em educação socioemocional, especialistas em psicologia, em neurociência. Hoje a gente vai falar com a Marisângela. Bom, e agora a gente já está aqui se aproximando das 6 horas, né? O pessoal está começando bem no horário marcado, está tendo uma audiência bem legal. Fiquem aqui conosco e também a gente está gravando as lives e disponibilizando as lives no nosso canal do Instagram, no IGTV e no YouTube. A gente tem conseguido falar sobre muitos assuntos aí bacanas, pertinentes para os gestores escolares, para os professores e para as famílias. E hoje falamos aqui com Marisângela. A Marisângela é psicanalista, psicopedagoga, mestre em psicologia, doutoranda em psicologia pelo UERJ e atual vice-diretora da Escola de Formação Paulo Freire, da Secretaria Municipal de Educação do Rio. E é responsável também pela implementação de projetos socioemocionais na rede das escolas da Prefeitura. Marisângela, é um prazer estar falando aqui com você hoje. Espero que esse tema seja aí muito útil para todo mundo que está assistindo. E, bom, seja bem-vinda aqui, é um prazer te conhecer. Como é que você está? Está passando, conseguindo passar aí por essas dificuldades, por essas tempestades que assolam a gente nesse momento? Sua família está bem? Você está bem? Graças a Deus, estamos todos bem, né? E estamos assim num momento de grande empatia, né? Porque não basta você estar bem, você tem que olhar o outro, você tem que se importar com o outro. Então, eu acho que é um momento de grande aprendizado para todos nós também, né? Um momento inédito, nós nunca vivemos isso. Então, eu estou vendo muito aprendizado, mas graças a Deus aqui em casa, né, a família está toda bem, né? Meu esposo, eu tenho 2 filhos, Pedro e a Júlia, e uma nora, que o filho já é casado. Quantos anos tem seus filhos? Ele tem 26 e a minha filha tem 22. Então já passaram pela escola, já passaram pelo... Ah! Né? Legal. Eu estou sonhando com os netos, viu? Porque ele já casou, eu já estou... Maravilha, maravilha. Isso é muito bom. Bem, graças a Deus, todo mundo Que bem. bom, que bom. Maravilha. Eu estou aqui em Petrópolis, está um frio danado, mas friozinho, tá tá tudo, bom mesmo. tá tudo fechado aqui, agora tá quentinho aqui no quarto, mas tem feito bastante frio aqui e tá fazendo um friozinho, mas agora deu uma esquentada. E sua Bom, família, pessoal, todo mundo bem? Todo mundo tá todo tranquilo? mundo bem, todo mundo bem. Todo mundo com saúde. A gente realmente está num momento aí de muita atenção, né? A gente fica fica tenso, né? Caramba, será que vai acontecer alguma coisa com a minha família? Será que vai ficar todo mundo bem? Né? Acho que todo mundo está nesse clima, está passando por esse momento e a gente se solidariza muito, né? Tem essa questão da empatia, eu acho que ela é muito importante nesse momento, porque a gente se coloca no lugar das pessoas e tem muita gente sofrendo, né? Acho que é um momento de muito aprendizado, né? A gente pode tirar muito aprendizado dessa história toda para a vida. Com certeza, verdade. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar aqui sobre melhoria do clima escolar e os impactos do clima escolar. Isso vai percorrer aí, vai estar relacionado a uma série de outros temas, que a Marisângela também é especialista. O VOA também atua dentro dessa área das competências socioemocionais, das competências da BNCC. Nós somos uma startup de tecnologia que ajuda as escolas a avaliar essas competências com uma metodologia que tem aí pilares como pensamento crítico, comunicação, colaboração, autorregulação. Então, a gente apoia as escolas nessa área, mas hoje a gente trouxe aqui a Marisângela, né? A gente vem numa série de lives, hoje a gente trouxe a Marisângela para trazer muito também a visão, né, dos desafios da rede pública, como as escolas estão lidando com esse momento e quais são os aprendizados que a gente pode tirar disso tudo, né? E aí, Marisângela, acho que para começar aqui ouvindo, até introduzir um pouco o tema, acho que seria legal saber um pouquinho assim a sua visão, né, qual que é o impacto desse clima escolar, né, e até tentando definir um pouco o clima escolar, por que é tão importante, qual o impacto dele
no processo de aprendizagem, né? Para a gente entender o propósito inicial dessa conversa. Acho que seria legal falar um pouco sobre isso. É importante demais, né, a gente falar sobre clima escolar. Talvez para alguns ainda é um conceito bastante abstrato. Aliás, quando a gente fala de educação socioemocional, uma das nossas grandes barreiras é justamente por estarmos tratando com coisas um tanto abstratas, né, mas que, na verdade, tem um papel tem um papel que são um diferencial realmente no resultado final. Então, assim, quando você fala do clima escolar, você está falando exatamente do ambiente em que essa criança aprende, né? Que ambiente é esse? E a gente já tem bastante, claro que a pesquisa na área de educação socioemocional, ela é recente, tá? Ela ainda é pequena, né? Ela ainda, até em nível internacional, ela ainda precisa crescer bastante, a gente reconhece isso, tá? Mas ela ganha de um tempo para cá, né, uma proeminência muito grande, um lugar de importância, né, de uma forma que não tem mais como dissociar, né, a parte cognitiva dessa parte socioemocional. Então, eu vou ter, sim, que para pensar no cognitivo, para pensar a aprendizagem, pensar nesse ambiente onde essa aprendizagem acontece. Né? Pensar que tipo de sentimentos estão ali envolvidos, que tipo de sentimento esse aluno tem, de pertencimento àquele ambiente, de segurança, né? Por exemplo, para fazer uma pergunta, para a gente falar assim, ó, cada um vai apresentar aqui na frente. Como que é esse clima, que é esse ambiente, né? Favorável ou não, para que esse aluno possa se sentir seguro e realmente assim se sinta numa comunidade de aprendizagem onde ele é valorizado, o que ele traz é valorizado e realmente com um objetivo muito claro de um crescimento coletivo, né? E não de preferências, de situações que embaraçam o aluno, às vezes de uma disciplina extrema ou de falta total de disciplina. Então, eu acho que quando a gente fala de clima escolar, é quando nós vamos pensar tudo mais que está envolvido em educar, que está envolvido em aprendizagem, para além do cognitivo, né? Para além dessa aprendizagem do conteúdo em si, daquilo que eu preciso aprender. Lembrando sempre que quando a gente fala de educação emocional, socioemocional, nós nunca podemos comparar ou dizer que uma se sobrepõe à outra. Na verdade, eu até digo que a gente faz essa divisão de cognitivo e socioemocional, a gente só faz isso didaticamente, né? Para poder estudar mais profundamente o assunto, porque essa divisão não existe, né? Tanto o cognitivo vai afetar o socioemocional, quanto o socioemocional vai afetar o cognitivo. Colocando de outra forma dentro do nosso tema, o clima escolar vai afetar a aprendizagem do aluno, né? Da mesma forma que a aprendizagem do aluno afeta o clima escolar. Perfeito. E quando a gente fala de clima escolar, a gente está falando de várias pessoas que estão dentro da escola, né? A gente pensa até na escola com o ambiente físico, né? Agora a gente está pensando a escola enquanto pessoas conectadas em um ambiente virtual, em algum dos casos, né? Mas quem são, né, os principais atores envolvidos nesse processo do clima escolar? É só o professor e o aluno? Não, de forma alguma. Quando a gente fala de clima escolar, a gente sempre fala da unidade escolar como um todo, né? Com todos os seus agentes envolvidos. São todos agentes da educação. Ah, mas a pessoa que limpa a escola, ela é um agente? Ela é um agente da educação, né? Porque ela está ali se relacionando com o aluno, eles vão ter interação, eles vão ter troca, ali tem respeito sendo construído, ali tem reconhecimento, né? Claro que o ensino ele acontece em todo o tempo, acontece lá no refeitório, né? Acontece na hora do recreio, acontece na educação física. Então, quando a gente fala de clima escolar, a gente está falando do ambiente que está presente nessa escola. E é uma coisa tão engraçada, Thiago, quando você entra numa escola, você já tem uma noção, né? É muito assim, o que você sente lá? Qual é o ambiente? É acolhedor, né? Não é acolhedor? É um ambiente que é tenso? Ou você sente um ambiente um pouco mais relaxado, descontraído, um ambiente mais alegre?
né? Então, você vai Uhum, sentindo essas coisas. Ou é um ambiente onde as pessoas têm medo, você vê o medo presente, uhum, ou é um ambiente onde você vê confiança, segurança, para todos os uhum. agentes, né? Porque esse agente também tem que se relacionar com a equipe gestora, né? Então, assim, para todos Perfeito, os agentes da unidade escolar. Tanto que quando a gente faz perfeito, treinamento de habilidades socioemocionais, a gente começa pela equipe gestora, porque perfeito. os desafios, né, Claro, começam sempre de com cima e certeza. A tem que liderança dar um influencia exemplo. muito, né, na visão, no processo, né, em todos os colaboradores. Assim, hoje a gente não tem como falar sobre clima escolar sem falar sobre o contexto que a gente vive também, né? Então, seria legal se você pudesse realçar para a gente, né, quais são os principais desafios que você tem observado nas escolas, com os gestores, né? O que tem chegado, o que você tem visto nesse momento, né, que a gente está vivendo agora. Olha, voltando um pouquinho dos desafios escolares, né? Uma é essa incorporação realmente de uma visão mais integralizada da educação, né? Onde o aluno é um ser íntegro, né? Inteiro. Ele não é só a parte do aprendizado, a parte cognitiva, ele é um ser inteiro que aprende para a vida, não aprende só para passar naquele ano. Então, essa visão mais integral do aluno, a incorporação da educação socioemocional nas práticas diárias da escola, porque muitas vezes havia uma fala dos professores, eu não sou psicólogo, eu já ouvi muito isso nos treinamentos, né? Uhum, Marisângela, eu não sou psicóloga, agora eu vou ter que, além de professor, vou ter que ser psicólogo, né? Então, assim, a gente uhum, deixa bem claro que a proposta nossa na escola não é psicologia clínica, não é que o professor atue como clínico, não é nada disso. Para isso nós temos a saúde, né? Mas que ele atue como um educador para a vida, não apenas das questões relacionadas à matéria dele. Então, a uhum. incorporação dessa visão da educação socioemocional totalmente integralizada com a aprendizagem cognitiva é também um dos grandes desafios. Por enquanto, isso, para ser introduzido, às vezes acontece até com um tempo à parte, ou seja, 50 minutos de aula de educação socioemocional. Uhum, Eu não desmereço isso de forma alguma, porque eu acho que é um importante começo. Mas a uhum, verdade é que não é o ideal, né? A educação uhum. socioemocional ela deveria perpassar todas as práticas. Eu podia estar dando aula de história, biologia, do que fosse, e poderia estar ali Perfeito, aproveitando para trabalhar questões de educação socioemocional sem problema algum. perfeito. Isso é muito relacionado até com, um pouco com a forma que o VOA trabalha com as escolas, porque a nossa metodologia ela envolve os professores de toda a disciplina. A gente acredita muito nessa direção também. Os programas socioemocionais que instituem um tempo semanal, instituem uma aula, eles são maravilhosos para começar a despertar a atenção do tema, para ter um eixo na escola, né, ter um tempo de aula dedicado para isso. É importante para abrir esse espaço, mas o envolvimento de todo o time é muito importante, justamente pelo que você falou, né? Até a pessoa que está na portaria da escola, que cuida da limpeza, a pessoa que está no refeitório, todo mundo está contribuindo para essa educação ao longo do relacionamento com os alunos, né? E aí a gente sabe que você desenvolve nesses projetos e estratégias na área socioemocional para os alunos da rede municipal. Seria legal se você pudesse falar um pouco mais desse assunto, desses projetos, da implantação, do desenvolvimento, o que tem acontecido, quais são as experiências, né, que estão sendo interessantes de falar, de comunicar. Bom, né, a gente está desenvolvendo esse trabalho há mais ou menos 2 anos e meio, né, que eu tenho estado à frente desse trabalho, e a gente começa com um trabalho de conscientização. Eu acho que a BNCC é um ganho enorme nesse sentido, né, quando nas 10 diretrizes, né, gerais da BNCC, você tem ali pelo menos 4 que são exclusivamente de educação Uhum, socioemocional, né, de habilidades uhum, socioemocionais. Então, a partir daí, a gente começa um trabalho, primeiro de conscientização, porque, Tiago, uma coisa engraçada é assim, minha primeira experiência com educação é com essa questão de promover, né? Não de estudar, mas de uhum, promover educação socioemocional, foi com alunos, né? Porque eu ali, fazendo minhas pesquisas no mestrado, falei, não, eu vou fazer isso com alunos, né? E isso é muito importante, claro. Só que quando eu fui fazer com alunos, né, eu percebi que se não começasse de cima,
se não mexesse no clima, né, aquilo Uhum. ali teria uma continuidade muito pequena, uma durabilidade muito pequena, né? Legal. E a continuação é uma dos motivos de pesquisa da educação socioemocional. Será que a habilidade aprendida, ela permanece? Ou ela, ao longo Uhum. do tempo, se não fortalecida, ela acaba se perdendo pela criança, pelo adolescente. É um dos grandes focos de pesquisa hoje na educação socioemocional. Então, assim, da minha pesquisa, eu tirei que, não adianta, porque eu estava ali, né, vamos dizer, com 5º ano, fazendo um trabalho maravilhoso sobre autorregulação, né, o autocontrole da raiva. Uhum. Aí o aluno saía dali e dava de cara com a professora completamente descontrolada, né, na sala Uhum. dele. E Uhum. aí eles vinham para mim e falavam assim: ai, professora, olha, a professora tal precisa fazer seu curso. Né? Então, eu fui percebendo a importância do reforçamento. Então, no primeiro momento, né, a gente teve que trabalhar com essa conscientização e virar essa chave de começar direto com o aluno para começar um trabalho com equipe gestora e professores. E eu quero Legal. dizer assim, que foi um trabalho de base, né? E trabalho de Uhum. base, você sabe como é, ele não aparece tão fácil. É um trabalho É. que você vai estruturando, mas assim, ainda mais com uma rede enorme, E né? tem Acho que você resultados é em maior. longo prazo, né? São Eu acho que resultados nós, que demoram. se eu não me engano, nós somos a maior rede da América Latina, né? Então, assim, Uau! Olha. sabe, 40 mil professores, 650 mil alunos. Então, até para fazer esse trabalho de base é um grande desafio pelo quantitativo do qual nós estamos Uhum. falando. Mas a gente Sim. viu, a gente começou a fazer, então, um trabalho de acolhimento com professores, tá? Uhum. A gente percebia que o professor entrava na rede, né? Passava no concurso num dia, tomava posse, no dia seguinte estava em sala de aula. Então, nós Uhum. lançamos um projeto de acolhimento, onde esse professor passava por um acolhimento, um treinamento de Uhum. habilidades socioemocionais para lidar com Legal. comportamentos desafiadores dentro de sala, sabe? Para ter, Uhum. né, mais jogo de cintura em relação ao que Isso. ele enfrentar. E partimos também com um trabalho com gestores, um trabalho chamado mediação de conflitos na escola. Então, Legal. sabe que um dos nossos grandes desafios é lidar com os conflitos, né? Mais que conflitos, porque conflito a gente tem em todo lugar e eles são, até em alguns casos, muito saudáveis. Mas lidar com os confrontos, quando o conflito vira confronto. Né? Então, Uhum. a gente fez um treinamento também com diretores. Nós temos todo ano a Semana de Educação Socioemocional, né, que movimenta Legal. toda a rede e a gente traz São especialistas para todos os professores ligados nesse treinamento todos os anos, é isso? é, todos os anos, E é entendeu? o quê? Um Então, congresso é um presencial? Como é que é grande o congresso. formato? Na Uhum. verdade, ele para ter a sua amplitude, né, ele é transmitido, porque não existe Uhum. local que comporte, existe um Isso. local ao vivo, mas com transmissão nós temos 11 telesalas, né, em todas as Uhum. categorias que transmitem também, e sempre aberto pelo link de Facebook e tudo, para que haja um amplo acesso. Então, temos Uhum. tal de boas práticas na área de educação socioemocional, recolher as boas práticas e divulgar, e trocar, e fazer uma comunidade de troca. Hoje nós temos Uhum. um projeto chamado Alfabetização Socioemocional, que abrange 2º e 3º ano do Fundamental 1, que aí é o tempo mesmo, 50 minutos de aula por semana, com material Uhum. excelente, onde a gente trabalha a alfabetização socioemocional. E muitos outros Uhum. projetos, mas senão eu vou ficar falando muito aqui. Quero deixar Não, mas você falar. eu acho que é super importante a gente conhecer os projetos para entender assim, o que está funcionando, quais caminhos, principalmente os erros, né? Tem muita gente que às vezes não valoriza os erros, mas os erros são muito importantes para a gente entender também aquilo que não deu certo para mirar numa coisa que pode dar certo. E aí, esse programa que você falou de capacitação dos professores é muito importante, porque o professor ele tem todo o contexto de formação da faculdade, de como ele está, ou quando é um professor que já é um professor que está há bastante tempo na escola, que tem a sua maneira de fazer a aula, de ensinar, a sua maneira de lidar com os alunos. Então, todo o trabalho no sentido de formação de professores é um trabalho que é difícil de mostrar, é difícil de ser reconhecido,
mas para quem estuda o assunto sabe que é um trabalho essencial de longo prazo, que vai construindo ali os tijolinhos, mas que no longo prazo amadurece a escola, amadurece o ambiente escolar para lidar com o aluno da melhor forma. A gente viu aqui que tem um comentário de um seguidor aqui, a Gui Lute, eu acho, o usuário dele comentou, né? Eu tenho TDAH e os professores nunca souberam lidar com isso em sala de aula. Um treinamento é super importante, né, para lidar com essas diversas formas, né, a diversidade dos alunos. Tem até um post no nosso blog do Voa, a Gui, que fala da perspectiva de uma pesquisadora que também tem TDAH e passou por essa fase na escola e fala sobre como foi o processo dela. Ela construiu uma monografia para a tese dela e tem lá no blog do Voa. Mas é uma ótima puxada para falar também dos diferentes tipos de aluno, né, com diferentes personalidades e perfis, né, e como que a escola pode lidar, né, e oferecer uma educação que compreenda, né, as características de cada aluno. Como é que é esse processo nos treinamentos, Marisângela? É, a rede municipal, ela tem um grande... Eu acho que ela é a que mais... A do Rio, né? Ela é a que mais avançou em termos de inclusão, né? Nós temos um instituto exclusivo para isso, que é o Helena Antipoff, que é totalmente voltado para a inclusão, e hoje a gente acaba sendo referência nessa parte de inclusão, né? De alunos com todo tipo de necessidade. Então, todo o nosso treinamento, né, tem que contemplar todas essas questões. Agora, uma coisa interessante demais é que os alunos com necessidades especiais, eles se beneficiam muito dessas ações de promoção de educação socioemocional. É ao contrário do que alguns pensam, será que eles vão acompanhar? Será que eles vão entender? Eles se beneficiam muito, tanto quanto nós temos essa experiência, né, de todo o trabalho, quanto eles acompanham, como eles acompanham, porque quando você fala de emoção, quando você fala de expressar sentimento, quando você fala de autoconhecimento e de reconhecimento da emoção do outro, não tem exceção. Se você é um ser humano, isso vai te tocar. Isso vai trazer, vai provocar crescimento, isso vai provocar algumas coisas na sua vida, desenvolvimento mesmo. Então, assim, com certeza a gente olha essa área, né? Como eu sou da escola de formação, nós, inclusive, esse ano mesmo já lançamos um curso sobre isso em EAD, que é o TDAH, e que vai, então, ajudando os nossos professores a lidar cada vez mais com esses desafios. Isso tudo é educação socioemocional, né? E às vezes a gente quer botar em... é isso aqui. Não, tudo isso claro. Por isso que é tão integralizado, embora a gente possa ter, como a gente tem esse projeto da alfabetização, que tem ali a classe com 50 minutos, com material específico, que as crianças amam, com o mascote que elas levam para casa, cada semana uma criança leva, trabalhando ali o autocuidado, a empatia, enfim. E também dá super certo, tem um resultado maravilhoso. Legal. E como tem algum envolvimento das famílias nesse processo? Como que as famílias são convidadas para entender um pouco mais sobre esse tema, né? Sobre a educação socioemocional, né? Porque grande parte da educação também é feita em casa, né? No exemplo, no reflexo que esses alunos têm das famílias. Tem algum tipo de iniciativa já nesse sentido? Sim, Tiago, como eu falei, né, com o erro do início, que eu achei tão importante você ressaltar aí, né, como a gente aprende com os nossos erros, né, e eu sou uma pesquisadora que comecei errando, achando que eu ia trabalhar com os alunos e que aquilo ali ia resolver tudo, e aí foi quando eu me voltei, então, mais para a formação, né, do professor, dos pais, dos gestores, e de todo esse grupo que vai ser muito importante no reforçamento de toda a habilidade adquirida por esse aluno, por esse adolescente, por esse jovem. E a gente vem, né, nessa caminhada aí, ampliando esse trabalho. E pela primeira vez, na última CESEM, que é a Semana de Educação Socioemocional, nossa grande semana de congresso nós tivemos um dia exclusivo para os pais. Finalmente conseguimos
né, que os pais fossem. Recebemos o nosso auditório lotado só de pais e todos os auditórios das coordenadorias também. As escolas organizaram as reuniões, já que era transmitido, né? E nós tivemos assim uma formação muito interessante, né, sobre educação socioemocional para pais, porque a gente sabe que é um trabalho do todo, como você falou, todos os agentes, que a gente chama até do par mais capaz, que passa na vida daquela criança, né? É o pai, a mãe, o professor, é o tio, é o amigo, mas são os adultos que precisam trabalhar nesse reforçamento dessas habilidades socioemocionais que vão ser um diferencial no futuro, no desenvolvimento não só cognitivo, né, mas emocional desse indivíduo, dessa criança, sem dúvida alguma. Então, temos sim, falta muito, entendeu? Muita coisa, né? Você imagina assim, a gente quer fazer uma cartilha sobre isso para os pais, ainda não finalizamos esse projeto, sabe? Então, assim, a gente vai fazendo, né? Por exemplo, essa alfabetização socioemocional, ela envolve diretamente os pais, por isso que as crianças levam o mascote para casa, os pais participam diretamente. No material das crianças vai uma cartilha que é dos pais, para atividades em casa. Vou pegar uma aguinha aqui. Claro. Então, sim, sem dúvida, os pais são essenciais nesse processo. Você não pode desconsiderar de jeito nenhum. Perfeito. E agora a gente está nesse momento, né, de isolamento. A gente não sabe exatamente quando os alunos vão retornar, né, às atividades presenciais. Tem alguns planos, tem muitas incertezas ainda no meio do caminho. Mas tem muita gente também já pensando em como pode se preparar, independentemente de quando acontecer, como que eu posso me preparar, né? E esse confinamento, ele gera essas consequências emocionais, afetivas, no relacionamento, todo mundo na mesma casa, são diferentes classes sociais, econômicas, com diferentes desafios e oportunidades, né? E isso dá desdobramentos depois no retorno desses alunos à escola, né? Então, quais seriam assim as suas dicas para esses gestores, para esses professores, para o retorno das aulas presenciais? Bom, a gente tem pensado aqui que nós temos trabalhado, na verdade, esse retorno pensando, né, em 3 eixos. O eixo sanitário, que nós vamos precisar de protocolos muito claros para esse retorno, a gente sabe disso, e aí entra a nossa parceria tanto com a saúde, a vigilância sanitária e todos esses órgãos que têm, né, junto conosco, essa função de planejar isso da melhor forma possível, pensando então no cuidado e na proteção dos nossos alunos e servidores. E pais também, toda a comunidade. O segundo eixo é o pedagógico, que nós temos então esse grande desafio de não recuperar, né, porque eu não sei nem se é possível, mas fazermos o nosso melhor diante dessa paralisação tão grande, esse tempo de isolamento tão grande, e esse grande desafio do pedagógico. E esse terceiro desafio é justamente o socioemocional. Então, na verdade, são 3 eixos separados. Eu colocaria assim, o acolhimento abraçando o sanitário e o pedagógico, né? Embora o social seja totalmente pedagógico, eu estou usando dessa forma só para você entender. Né? Então, seria o acolhimento abraçando essas coisas. Sem o acolhimento, sem a empatia, né? Nada disso vai conseguir ir para frente. Os protocolos sanitários, haverá dificuldades, resistências e tantas coisas que sem o acolhimento, o socioemocional, vai ficar difícil trabalhar. O pedagógico nem se fala. Eu não posso voltar agora para a escola e falar, senta, abre o caderno e começar a escrever no quadro, né? Sem acolher, sem uma escuta, sem entender. Agora, eu tenho ouvido algumas falas também, Tiago, e eu, assim, estou aqui, pode discordar de mim à vontade, tá, gente? Como eu falei, o conflito positivo, ele é excelente, né? A gente não está aqui em confronto, a gente está aqui numa troca de ideias bem... Pessoal que está assistindo também pode aí, fiquem à vontade para mandar perguntas, colocar seus comentários, a interação aqui é super bem-vinda. Que eu estou vendo para
Eu sempre falo aqui no nosso backstage, sempre tem a Ana Lu. A Ana Lu, ela trabalha aqui com a gente no voo e ela está sempre selecionando as perguntas e ela vai me passando aqui as perguntas que às vezes repetem, mas ela seleciona aí as principais perguntas e a gente vai trazendo aqui para a live. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, que eu ouvi algumas pessoas, né, falando dessa volta, dizendo assim, esquece pedagógico nessa hora, não tem como pensar em pedagógico. Eu acho que o que a gente faz é educação. Nós nunca vamos esquecer o pedagógico. O nosso objetivo é pedagógico, né? Então, senão a gente mistura tudo. O que é o objetivo da família, o que é papel de família, o que é papel da escola, o que é, né, as outras instituições com as quais a gente convive. Isso fica muito confuso. Eu acho que o pedagógico ele não pode estar dissociado de acolhimento, de socioemocional. Por exemplo, né, eu posso já, na minha retomada, estar trabalhando produção textual, se essa é a habilidade que eu estou trabalhando no momento lá no meu currículo, né? Eu vou trabalhar, eu sou de português, eu vou trabalhar a produção textual, talvez eu esteja trabalhando coesão, coerência com eles, e é importante que eu trabalhe isso. Mas eu posso, por exemplo, colocar o tema Pandemia 2020, como foram meus dias? Olha que oportunidade, sabe? De Com certeza. Textual, onde eles possam trocar, possam se colocar, possam falar. A gente tem feito algumas propostas, né, de atividades, por exemplo, fazer um mural. A gente vai realmente assim trabalhar com sentimentos bases nessa retomada. A empatia, abraçando todos eles, né? E ali, medo e luto, nós vamos trabalhar esses sentimentos, com certeza, acolher esses sentimentos, porque com certeza, muitos alunos perderam profissionais ali que perderam alguém da sua família, e nós não vamos passar por cima disso, nós queremos acolher isso. Então, nós vamos ter, sim, a gente até propôs o Mural da Saudade, sabe? E dando continuidade ao trabalho, a essa escuta, depois nós vamos para a resiliência. Então, nós vamos trabalhar com resiliência e superação. Nós também vamos fazer um mural do quantos se recuperaram, sabe? Quantas crianças... eu ganhei um irmãozinho nessa quarentena, né? Nesse momento tão difícil, ter uma legal. Então, assim, a gente vai depois levando acolhendo. Sim, olhando o pedagógico, olhando o sanitário, não vai poder deixar de lado, mas eu acho que o socioemocional abraça toda essa volta. Então, nós vamos começar com o acolhimento dos nossos gestores, depois professores e só por último pais e alunos. Legal. Porque é uma ótima oportunidade, né, de pensar nesse retorno. Eu acho que esse momento, como você estava falando no início da live, é um momento único, né? Ninguém nunca passou por isso na história, a gente está aprendendo com ele, é uma oportunidade para a gente tentar voltar, né? Óbvio que com todas as questões envolvidas, todos os prejuízos que a gente tem com esse momento, mas tentar refletir em como a gente traz aprendizados para o momento do retorno, né? E um dos aprendizados que podem ser mais trabalhados é de que a gente não precisa separar tanto o aprendizado da parte cognitiva, da parte acadêmica, do aprendizado socioemocional. Na verdade, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, fala justamente sobre trazer esse novo olhar do conteúdo, mas dentro de uma ótica de competências, de você desenvolver uma competência de interpretar um texto, de analisar uma frase, de se colocar no lugar do outro, trazendo a correlação entre o socioemocional com o conteúdo a todo momento, porque um alimenta o outro, né? Bom, tem mais perguntas aqui no chat, né, que as pessoas estão mandando. E aqui a Marise Gomes, ela perguntou, né, a gente está falando bastante da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Ela perguntou se vocês contam também com outros referenciais teóricos, além da BNCC, ou se o projeto está muito fundamentado na BNCC. Não, Tiago, assim, a gente já buscava isso antes, né, de sair.
a BNCC 2017, então a gente é uma coisa que a gente já até fazia antes. A gente foi muito feliz com a BNCC, porque, né, ganha força de lei aquilo que a gente já vinha lutando tanto para colocar, né? Quem estuda as habilidades socioemocionais vai buscar mais lá atrás, né? Vai estudar Gardner, vai estudar as múltiplas inteligências, vai estudar Goleman, vai estudar Daniel Goleman sobre inteligência emocional. É um dos primeiros que traz esse conceito da alfabetização socioemocional também, ou seja, quanto mais cedo você trabalhar a educação socioemocional, né, mais favorável é para o indivíduo, o seu desenvolvimento em todas as áreas. Então, assim, a gente está sempre buscando bastante o próprio Vygotsky, né, aquela questão da acomodação do novo na sua vida, todo esse processo que a gente aprende, né, e que a gente sabe que ele é muito real para todo tipo de aprendizagem, não apenas a cognitiva, mas essas habilidades também, né, habilidades que estão ali, né, tão bem descritas na BNCC, como defender a sua opinião, como saber se colocar, como desenvolver autonomia, respeito, enfim. Então, você precisa acomodar essa aprendizagem também. Então, assim, a base teórica é extensa, a gente busca também muito material que seja de referencial prático para os professores. Eu, por exemplo, eu gosto muito da linha, né, da doutora Jane Nelson, que já foi traduzido agora para o Brasil, então está disponível aí, enfim. Eu ganho nada com isso, é coisa de divulgar material que eu acho bom mesmo. Claro. Que bom que foi traduzido. É um material excelente, é uma linha, né, na verdade, de livros, uma sequência que trabalha a disciplina positiva, que é uma alternativa à disciplina punitiva. Né? Aquela disciplina punitiva funciona? Funciona momentaneamente, não ensina nada. Né? Ela inibe o comportamento naquele momento, mas ela não ensinou. Então, você parou de olhar, você saiu, a criança faz de novo. Né? Porque essa é a vertente da disciplina punitiva. E essa é a disciplina positiva, que realmente tem um propósito para trabalhar. E eu falo que é uma linha de livros, que disciplina positiva 0 a 3, disciplina positiva para adolescentes, para crianças com necessidades especiais, né? Para pais. Então, é uma série de livros muito boa e que traz, assim, coisas práticas, muito práticas, sabe? Dicas precisas para pais e professores. E a gente utiliza muito esse material nas nossas formações. Muito bom. Quem está ligado aqui na nossa página do Voa Educação, a gente, depois das lives, também costuma pegar alguns livros, algumas referências. Então, eu vou pedir para a Marisângela também passar para a gente. Vai colocar aqui a foto desses livros da Jane, para vocês acompanharem. Né? Esse tema é muito interessante. Bom, a gente tem aqui uma outra pergunta que fala sobre... O pessoal está curioso, né? sobre os treinamentos, sobre as capacitações que vocês realizam com as escolas. E eles tem uma pergunta aqui da Luciana, que está perguntando quais são as competências emocionais que são mais trabalhadas nos programas de treinamento. Acho que você já deu algumas pinceladas, já deu algumas dicas, né, em relação a isso, mas quais são assim, as mais importantes, a gente pode colocar assim, porque todas são, mas quais são, né, as mais importantes dentro do programa? É um assunto tão amplo, né, que a gente, num treinamento, a gente traz uma parte, no outro treinamento, que se você for falar das categorias de habilidades socioemocionais, a literatura até diverge um pouco nisso, mas na verdade ela converge, porque às vezes usam alguma nomenclatura diferente para se dizer a mesma coisa. E essa categoria de habilidades socioemocionais, elas vão sempre passar por essas mesmas habilidades, né? Como empatia, autorregulação, né? A resiliência, que é a capacidade de você superar as adversidades. Então, você vai trabalhando cada um ali. Só que a gente não trabalha diretamente cada conceito. Eu vim aqui hoje trabalhar empatia. Não. A gente trabalha num viés muito prático. Então, por exemplo, né, eu trabalho muito, eu sempre começo meu treinamento pelo conceito de comunicação, tá? Que é uma coisa assim, muito difícil e que está presente o tempo todo ali
comunicação assertiva. O que é uma comunicação agressiva, passiva e uma comunicação assertiva? A gente não quer a agressiva, a gente também não quer a passiva, né? Porque a gente tem que saber se colocar, a gente tem que saber se defender. Então, como desenvolver uma comunicação assertiva? É um treinamento muito bacana que o professor recebe e ele sempre diz nos treinamentos assim, gente, isso é para minha vida. Eu vim aqui pensando que eu ia aprender para ensinar para o aluno, né? Porque é dessa forma. Primeiro é em nós, sabe? Você precisa acomodar em você primeiro. Como é que você vai ensinar uma coisa que não te impactou, que não te transformou, sabe? Que você não assimilou, não abraçou, não testou. Deixa eu testar esse negócio, deixa eu ver se funciona. Deixa eu pegar umas técnicas aqui, porque isso é técnica, não vem com essa que eu nasci assim, morri assim. Não, né? Você se aprende, se ensina, né? Você é um repertório, né? Todos nós temos um repertório de habilidades socioemocionais que pode ser ampliado pela aprendizagem, é uma aprendizagem. Então, você vai aprendendo técnicas de uma comunicação mais assertiva, você vai fazendo exercício do espelho para identificar, poxa, minha comunicação é agressiva, sabe? A minha comunicação é passiva. Então, você já vai aprendendo ali só o comunicar diferente, de forma mais assertiva, já tem impacto no clima escolar, na sua sala de aula e como você se relaciona com os alunos. Então, a gente começa por aí, né? E a gente traz muitos exemplos práticos de sala de aula mesmo. A gente fala da comunicação não verbal, né? Que a gente diz assim, mas eu nunca falei para essa turma que eu não gostava deles. Não sei de onde eles tiraram isso, que eu não gosto deles. Então, talvez realmente você nunca tenha verbalizado, né? Mas a sua atitude dentro de sala mostra para eles que você não vê a hora da aula acabar, sabe? Algumas expressões, ai meu Deus, dá meia-noite, mas não dá meio-dia. Quer dizer, eu não vejo a hora de sair daqui, estar com vocês é um sofrimento, né? O que eu fiz para merecer essa carreira, ser professor? E às vezes a gente não percebe. Fica visível, né? Pela expressão corporal, pelo semblante. Tudo. Então, isso tudo fala de comunicação, né? Verbal, não verbal. E é muito bom quando a gente consegue se perceber, que aí a gente consegue, né? É muito interessante, começa esse trabalho por nós. Então, são treinamentos assim, muito práticos e também com muitas dicas de como lidar com os conflitos, né? Da sala birra, a gente trabalha desde a educação infantil até o 9º ano. Então, eu tenho que pegar exemplo lá para o pessoal da creche, para o pessoal da educação infantil e chegar lá no adolescente do 9º ano. Como que a gente lida com essas questões. E quando esse clima acirra na escola, né, pode ser entre os alunos e os professores, mas pode ser também entre professores, pode ser com professores e gestores. Como lidar, né, com o acirramento do clima? Eu acho que não só numa escola, mas isso transcende para qualquer organização, qualquer reunião de pessoas, qualquer time, né, passa por isso, né? Mas no contexto da escola, como que a escola pode lidar com essas disputas, com esses climas negativos, né, no sentido de melhorar? A gente trabalha bastante isso no treinamento de mediação de conflitos para gestores, porque muitos dos conflitos não são entre os respingam, né, entre os alunos, mas começam entre os professores, né? E eu brinco que tem escola que tem facção, né? Facção do professor A, do professor B. Um não fala com o outro, não entra na sala se o outro tiver, não mexe nas minhas coisas, enfim. A gente lida com esse tipo de coisa. E eu dou exemplo para eles da guerra civil, né? A guerra civil é sinônimo da autodestruição de uma nação. Não precisa outra nação vir nos atacar, não precisa ninguém vir nos atacar para nos destruir. Nós brigamos entre nós e nos autodestruímos, né? Aquele provérbio que diz que reino dividido não subsiste. Então, assim, a gente trabalha primeiro essa percepção e traz estratégias aí para o gestor para trazer buscar, né, uma unidade, não uma unidade de que todo mundo tem que pensar igual e nada disso, mas uma unidade de propósito, sabe? Por que a gente está aqui, sabe? Qual é o clima que a gente quer nessa escola? Né? Eu tenho vontade quando eu acordo, eu tenho vontade de vir trabalhar. Então a gente começa a fazer perguntas como essas para a gente começar a se respeitar, ainda que com opiniões diferentes. Volto a dizer, isso é super enriquecedor,
mas assim, no final, ainda se a minha opinião prevaleceu ou não, a minha ideia prevaleceu ou não, como que você trabalha para no final, fechamos, estamos juntos, vamos seguir na Uhum, mesma direção e não virar um cabo de guerra. Né? Então, isso é muito uhum. importante e tem umas técnicas boas para isso. É que aqui o tempo é Legal, curto. legal. A gente está se aproximando aí de 45 minutos de live, a gente tem mais 5, 10 minutinhos. É muito assunto, tá muito boa a conversa, mas eu quero pegar justamente o gancho do que do que você estava falando agora, para tentar assim aumentar, porque a gente está falando de uma escola, mas você estava falando, né, do desafio de lidar com 600 mil alunos, 650 mil alunos, né? 1.740 escolas. Pois é, são desafios enormes. E aí, quando a gente leva para tentar entender cada uma dessas escolas, ou tentar entender como todas essas escolas estão, vocês têm algum tipo de análise? Vocês aplicam algum questionário de clima? Trabalham com algum instrumento, alguma ferramenta? Como que vocês, como gestores desse grupo todo de escola, conseguem dar atenção para o que está acontecendo, até conectando com o que a Fátima está perguntando aqui no chat, né? Ela perguntou justamente se trabalham com algum instrumento ou ferramenta. Tem alguma iniciativa nesse sentido? Tiago, vou dizer de novo, o grande desafio, que não é só nosso, né? É do mundo todo, é você ter pesquisas científicas nessa área, comprovando a eficácia. Né? Existem programas maravilhosos e que não tem nenhuma pesquisa. Quando eu falo pesquisa, gente, assim, a gente faz avaliação de tudo que a gente faz, a gente passa forms, a gente tem gráfico, sabe, do resultado de tudo isso. Eu tenho, inclusive, quadros de alunos que começaram a alfabetização socioemocional, como o desempenho acadêmico deles mudou, como o relato de comportamento, né? Comportamentos agressivos diminuíram. Eu tenho tudo isso registrado, mas isso não é pesquisa Uhum, científica, né? Isso uhum, não é algo que se comprovou cientificamente. Isso é coleta de informações, dados, uhum, muito importante. Mas a gente precisa muito avançar nessa área. Nós, todos nós, né? As universidades, enfim, isso. a academia, né? Precisa avançar muito nessa parte dessa investigação, comprovando realmente os efeitos da educação socioemocional. Então, eu tenho muita avaliação, mas são avaliações mais no sentido de cada programa aplicado, cada treinamento, Uhum, e ali uhum, se tem toda uma avaliação. A gente tem um sistema, na verdade, chamado Sistema Fênix, que regulamenta todas as formações da rede, tudo é lançado ali. Né? Então, legal. tanto para se inscrever quanto para concluir um curso, na verdade, ali é toda a sua vida profissional em termos de formação, fica registrada ali. Uhum, E, então, você sempre tem que avaliar, pressupõe, né, a conclusão de cada curso, a avaliação. Então, a gente tem tudo isso, a gente tem gráfico, mas eu volto a dizer, precisamos uhum. bastante de pesquisas científicas nessa área. Perfeito. Claro, é muito importante, né, coletar esses dados, ter essa informação, ter pelo menos uma noção do que está acontecendo, né? Se as escolas estão respondendo de um jeito, respondendo de outro. Mas, sem dúvida, é uma fonte muito rica para trazer pesquisas e trabalhar em parceria com universidades, com pesquisadores. E fica aí, né, a observação, né, tão importante sobre precisamos disso, né? Por favor. Então, Isso, quem por está assistindo favor. aqui, a gente sabe que tem muitos pesquisadores que nos seguem aqui, pessoal da área de neurociência, de psicometria, né? Acho que é super legal incentivar esse trabalho de pesquisa mesmo. Tem uma pergunta da Karina Larissa aqui no chat, perguntando como podemos fazer para você dar esse treinamento da comunicação nas escolas. Eu não sei se ela é de uma escola da rede, mas esses treinamentos, esse conteúdo fica disponível em algum lugar para o pessoal acessar? Tá. Ela É é da rede? aberto? Ela Não é da sei, rede Karina. do Karina, Rio? você. Municipal do Rio, Karina? É, Bota no chat aí pra gente. coloca aí. Que aí, dependendo, né? Sendo da rede, Aham. tem um acesso, sendo de fora, tem outros. Só... Ah, tá. Por exemplo, se uma escola particular quiser também Sou da acessar rede uma escola Pitágoras. Ah, é uma rede da rede privada. Pitágoras. Thiago, te interrompi. Ela Não, tem respondeu aqui. problema. Ah, Perfeito. então, pro, para
todo esse trabalho é feito para o professor da rede, né? Um trabalho desenvolvido pela secretaria, que começou, né? De que eu cheguei lá e comecei a puxar essa bandeira aí, que eu realmente abracei para a minha vida. Eu acho que a educação e a psicologia têm tanto para se acrescentarem, né? Então, sempre, eu nunca abandonei uma pela outra. Eu também sou formada em letras, né? Eu sou professora de inglês da rede. Essa foi minha primeira entrada na rede. Passei por muitos anos, sala de aula, escolas da rede. Então, assim, toda essa vivência de conseguir, então, ligar essas duas coisas. Mas, assim, esses treinamentos em si estão bem exclusivos mesmo para porque é preciso do e-mail corporativo, entendeu? Tem uma plataforma, né, com esses cursos, essas formações, mas é uma plataforma corporativa que pressupõe um e-mail de acesso para quem é servidor. Agora, assim, tem bastante coisa, inclusive esses congressos que nós fazemos, que são disponíveis para todos, que a gente, na verdade, a gente tem um acervo de formações. Algumas formações bem importantes que nós fazemos, nós colocamos no acervo do nosso site. Isso está aberto, disponível para todos. Né? Legal. Karina, dá uma olhadinha lá. Anota aí, é EPF, E de escada, P de Paulo, F de Freire. De escola, né? De Escola Paulo Freire. Então, epf.rioeduca.net. Esse é o nosso site, que é aberto, tá? Legal. .rioeduca.net. E ali você tem acervo de formações, tem muita coisa lá. Você vai em acervo de formações, que você vai ter ali. Você vai ter as CESENs, né? As Semanas de Educação Socioemocional, as palestras, muita coisa boa. Tem muito material bom. Tem, inclusive, esse edital de boas práticas, que nós recolhemos boas práticas da rede inteira. Isso está disponibilizado lá. Então, assim, é bem, bem bacana. Vale super a pena. Legal. Alguém já ajudou a gente aí. Muito bom. Rioeduca, só tá erradinho aí, ó. Rioeduca.net. Tem que tirar o DA. Legal. Educa no final, tá? Educa.net. Beleza. Maravilha. Bom, pessoal, a gente está se aproximando aqui do fim. A live do Instagram só pode durar 1 hora e a gente começou 3 minutinhos antes. Então eu quero deixar aqui um agradecimento para a Marisângela. A gente poderia ficar aqui falando umas 3 horas, né? Porque o tema é profundo, tem muita coisa que a gente pode falar. É um tema super legal. Mas eu queria te parabenizar, Marisângela, pelo trabalho, por trazer luz a esse tema. Eu acho que é um tema muito importante, né? Cada vez mais as pesquisas mostram a importância do desenvolvimento socioemocional para a vida inteira desses alunos que passam por esses programas. É muito legal saber que o seu trabalho envolve a formação desses professores que chegam, desses professores que estão ali. Então, eu queria deixar aqui meus parabéns pelo trabalho, agradecer e te convidar também para falar aí um pouquinho no finalzinho para a gente fechar e se despedir do pessoal. Bom, gente, eu que agradeço, né, o carinho, agradeço o convite, né, agradeço conhecer o VOA, que eu não conhecia, então estou tendo oportunidade, ainda estou conhecendo, né? A gente está e essa troca é maravilhosa. Eu amo conhecer tudo que está sendo feito na área de educação socioemocional, porque a gente tem muito para aprender um com o outro, para trocar. É sempre muito importante essa troca. E eu queria agradecer a todos que participaram, aos educadores que estão nos acompanhando, que têm feito um trabalho maravilhoso. Eu sei que vocês estão me ouvindo falando assim, Mari, eu já faço isso há muito tempo, eu nem sabia o nome disso, eu nem sabia que o nome era esse, mas eu fazia. E eu costumo dizer que é isso. Nós sempre fizemos mesmo, porque eu sou professora há muitos anos e também fazia. Então, só que a gente fazia intuitivamente, né? Era intuição. Eu via que faltava alguma coisa, eu tentava descobrir que alguma coisa era essa, eu tentava fazer uma atividade para resolver aquilo. E hoje a gente está saindo do intuitivo para o intencional. Então, você, educador, né? Legal. Sai do intuitivo para o intencional. Eu tenho a intencionalidade
de trabalhar habilidades socioemocionais com as minhas turmas. E isso é maravilhoso e só vai potencializar o trabalho excelente que esses educadores já fazem. Um beijo para vocês, muito obrigada. Muito bom, obrigado. Pessoal, a gente fica por aqui, a gente está nessa série de lives. Se vocês acompanharem aí o Instagram do Voa, vocês também vão ter acesso a todas as outras lives que a gente fez. Foi ótimo bater esse papo aqui com a Marisângela. Sigam a gente, sigam aí as redes sociais da Marisângela também. Se eu não me engano, é Marisângela Siqueira, né? Todo mundo aí que quiser acompanhar o trabalho dela. O Voa, né, novamente faz esse trabalho de avaliação socioemocional. Então, se vocês estiverem um pouquinho curiosos aí, podem entrar no site, que é voaed.com, no nosso canal do YouTube também, que é Voa Educação, ou aqui mesmo na página do Instagram, onde está acontecendo essa live. Bom, fica aqui um beijo, um abraço para todo mundo, especialmente para você, Marisângela, obrigado pelo convite. Obrigada, desejo muita sorte aí com o avanço desse programa. Vamos lá. Valeu, tchau, pessoal. Tchau, gente. Um grande abraço.